Vamos lá. Primeiro eu vou passar para vocês o documento que eu mandei do trabalho. Aqueles que precisaram mudar, é só aquela alteração mesmo que eu falei em relação a mudar aquele corpinho de estudo de caso para um grupo de atendido. Então, foi sinalizado aí por e-mail. Acabei enviando esse e-mail hoje, tá meio corrido aqui com a turma do TCC, que essa semana é de entrega, mas como já havíamos pontuado na semana passada, todo mundo já estava ciente do que era para fazer. E aí eu pontuei por e-mail hoje. Carol, não recebi e-mail, então você não tem o que mudar, beleza? Dúvidas quanto a isso? Tô tentando achar o trabalho aqui, mas não tá entrando para compartilhar a tela. Vamos tentar compartilhar aqui. Não achei aí o arquivo do PDF, não apareceu para vocês. Mesmo esquema das outras aulas, pessoal, quem precisar pode fazer uso do WhatsApp, que eu estarei aí respondendo também. Entrou? Tá preta. Tá preta? Vou tentar fazer por aqui, gente. Se o computador der trabalho, que hoje ele tá tinhoso, como diria meu irmão, eu vou tentar mudar ali para o celular. Entrou? Não, Carol. Não ainda, Carol. Para mim apareceu que foi. Entrou? Agora sim. Então tá bom. Hoje vai ser um pouquinho lento, gente. Acho que o meu computador ele tá na manivela. A internet está lenta. A internet tá de todo mundo, então? É isso que eu ia falar, a internet tá muito lenta. A minha então tá é demais. por isso. Porque eu tô tentando passar de uma aba para outra e eu tô achando que é o computador, então deve ser a internet. Hoje deve estar mais carregado de usuário aí. Hoje é a internet, eu acho que a minha tá devagar demais. Então tá explicado, porque a minha tá horrível. Olha que eu já troquei de Wi-Fi, que tem o Wi-Fi que é mais ou menos e tem o melhor aqui em casa. E eu já tô aqui fora para usar o melhor e mesmo assim não resolveu muito. Mas vamos lá. Pessoal, bem-vindos à aula de hoje aí. Muito obrigada pela presença. Vocês podem ver que esse finalzinho aí tá um pouquinho mais curto os conteúdos. Então, assim que a gente finalizar a aula, quem quiser, a gente pode falar sobre o trabalho. Carol, tô com dúvida nisso. Carol, você pode me ajudar nisso? E aí a gente senta no finalzinho da aula e eu dou aí uma atenção, ok? Para começar, vocês já sabem o que é para fazer, foi explicado na videoaula passada, mas acabei de enviar esse documento digitado para vocês, e aí eu vou passar o que está escrito neles, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me questionar, ok? O nosso projeto de ação em IAM, ele seria dividido em 2 etapas. Só que para não pesar muito para vocês, o que eu fiz? Eu dividi em 3 etapas. E assim a gente vai pontuando etapa por etapa e vocês já dão continuidade aí, avaliação continuada. Então, a primeira etapa foi o que vocês me mandaram. E agora, a segunda etapa, que vai ser entregue dia 21 de maio, vocês vão ter, primeira parte, aqueles grupos que fizeram ali, direcionado para um estudo de caso, onde há um possível diagnóstico clínico, o nutricionista não dá diagnóstico clínico, apenas diagnóstico nutricional. Então, aqueles que fizeram dessa forma, vão só remodelar a atenção. Então, por exemplo, eu falei ali de uma criança obesa que está desenvolvendo colesterol. E essa criança, ela pode ter uma possível, uma possível doença do coração. Não é assim. Um grupo de crianças que têm maus hábitos alimentares, come muita guloseima, então a ação vai ser, por exemplo, com os pais dessas crianças. Vocês vão mudar aí a forma da escrita desse grupo, dessa situação problema, ok? Combinado? Quem recebeu aí pode fazer essa modificação. Quem sentir que nem a Sandra falou assim, Carol, eu posso mudar? Fica à vontade para mudar. Depois a gente dá uma lida de novo. E aí, depois disso, vocês vão
determinar, vocês vão pensar ali no meio de aplicação. Qual é o meio de aplicação? Vamos supor que eu esteja falando ali de idosos. O meu meio de aplicação, eu vou imaginar uma sala no hospital, uma sala numa casa de idoso, uma sala num quintal, de um espacinho lá de uma UBS. Eu só vou imaginar, não precisa tipo assim, olha, tem que ser assim, eu vou ter que fazer uma visita. Não, porque antes esse trabalho ele seria aplicado em um local, então vocês conseguiriam visualizar isso fisicamente. No entanto, como não vai ser aplicado devido ao contexto em que vivemos, então vocês vão imaginar esse meio. Imaginando esse meio, vocês vão determinar a metodologia a ser utilizada, os recursos e os métodos, e criar uma avaliação da eficácia do projeto. Vai fazer cruzadinha? Vai fazer um desenho? Vai fazer uma careta? Por exemplo, eu vou trabalhar com criança. Estou lá trabalhando com criança e eu quero fazer eficácia, mas a criança não sabe ler. Será que ela não pode pintar a figurinha, por exemplo, de um rostinho triste, um rostinho feliz? Ou eu estou fazendo um projeto ali sobre frutas para criança. Eu quero que ela aprenda a comer essas frutas. Aí eu coloco lá macarrão, um arroz, um pêssego, uma maçã, um morango, um chinelo, uma vassoura e falo para ele, olha, pinta as frutinhas, só as frutinhas. E aí, se ele conseguir distinguir, é que ele absorveu alguma coisa. Então, é uma avaliação. Como que você vai avaliar? Vai ser por meio de um desenho, vai ser por meio de uma conversa, vai ser por meio de uma provinha, de um questionário. Aí existem diversas formas. Uma cruzadinha, uma palavra cruzada, uma brincadeira, sei lá, vai fazer um jogo da forca e brinca com essas crianças, com adolescente. Adolescente, por mais, gente, que seja assim, marrento, metido, cheio de marra, né? Como diz a minha tia, metido a peitinho de granja, a franguinho de granja. Não faço isso, não faço aquilo, mas eles gostam muito de brincar, eles acabam se inteirando, é bem legal trabalhar com adolescentes. Então aí você vai pensar no seu público, como que ele vai ser e vai criar essa avaliação. Isso vocês vão me mandar na segunda etapa. Na terceira etapa, né? Por que que tá assim, gente? É por causa da formatação. Tópico 1, tópico 1.2, mas aí vocês leem o que está escrito. Na terceira etapa, que vai ser entregue dia 4 de junho, vai me entregar tudo, desde o primeiro momento, né? Lá a primeira etapa, mais a segunda etapa, junto com a terceira etapa. Aí vai estar todo editado nas normas da ABNT. Carol, se eu mandar aqui fora da norma, tá errado? Não, não vai estar errado. Mas, se você mandar dentro da norma aqui, nesse finalzinho, você não vai ter mais o que fazer de correção. Já vai estar pronto, tá? Então, vai mandar conforme a norma da ABNT e vai colocar os anexos, né? Vamos supor, que nem a Mari ali colocou uma cartilha. A cartilha, ela fez o trabalho, então ela não vai colocar em anexo. Mas vamos supor que ela tivesse feito um texto corrido e ela queria dar uma cartilha. Aí lá no anexo ela vai colocar a cartilha que foi criada, a cartilha que foi dada. Carol, eu quero dar aquelas imagenzinhas da internet que tem receitinha, por exemplo, de sal de ervas. Tudo bem, vai colocar em anexo nesse trabalho para saber o que você daria, né? Então vai colocar panfleto, cartilha. Eu só escrevi uma orientação e divulguei, vai colocar essa orientação. E vão montar uma breve apresentação em slide desse trabalho. Beleza? Dúvidas quanto a isso? Não? Podemos começar a aula, então? Perfeito. Carol, Diga. Carol, você falou da cartilha. Ela eu não posso anexar? Ela eu não posso colocar como anexo? Porque Então, tem um corpo do trabalho curto, porém ele existe. Existe. Aí você vê se você vai modificar Então, lá, se não vai. Aí pode colocar, se você for acrescentar mais porque alguma na coisa. verdade eu estava pensando de modificar até a formatação dela, porque eu tentei de uma forma, aí depois estava pronto, eu vi que estava muito confuso, você entendeu? Então faz o seguinte, se Aí eu você até for estava mexer pensando nela, de modificar a formatação dela. então se você for Daí eu modificar posso ela, pôr. aí põe em anexo. Dependendo, tira, Tá se você bom. quiser tirar um pouco das informações, aí pega um pouco da Tá. informação, incorpora lá no texto, faz mais um corpo de trabalho e depois coloca o que você vai entregar em anexo. Tá. Nem que seja mais de uma cartilha, tá? Belezinha, Legal. galera? Tá bom.
Então tá ótimo. Vou fechar aqui e a gente vai começar a nossa aula. Agora eu vou colocar o PowerPoint. Vejam se entra aí. Entrou? Entrou, Carol. Sim. Então vamos começar. Vou aumentar. Gente, o negócio aqui tá super lento. A minha telinha não tá aumentando para mim. Aumentou para vocês? Tá preto. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Ah, então tá bom. Então estamos dois juntos agora. Pessoal, vamos lá então. Hoje a gente vai falar da unidade 3, seção 3.3 do livro, ok? E aí, essa sessão vai dar continuidade a tudo aquilo que a gente já falou. No começo, a gente aprendeu o que é educação alimentar e nutricional, vimos o que é aconselhamento nos ciclos da vida, a gente aprendeu a fazer um diagnóstico e ali traçar uma estratégia para trabalhar com esses grupos. E essa unidade traz um meio da aplicação dessas estratégias. A seção 3.3 não é muito diferente. A seção 3.3, ela traz, se o computador permitir, ela traz aqui metodologias, né? Quais são as metodologias aplicadas em educação alimentar e nutricional? Então aí a gente volta um pouquinho da história, continua no ritmo da pedagogia ainda nessa sessão. Carol, mas eu acho tão desnecessário a gente falar de pedagogia dentro da nutrição, porque a gente não tá, né? A gente não tem aula de pedagogia. Super concordo, mas a questão é a seguinte, a gente aprende com as diversas áreas e aperfeiçoa a nossa, que nem, por exemplo, trabalhar com esporte. Você acaba aprendendo muito com exercício físico, lá na educação física, lá na fisiologia, e aprende a trabalhar muito com ela, para então você entender como que é a nutrição, né? E aqui não difere, você aprende sobre a pedagogia para você aprender aí o modo de fazer a aplicação desse ensino, porque eles são, é o curso apto a ensinar, eles estudam métodos de ensino. Por isso que a gente acaba fazendo uma pinceladinha aí pela pedagogia, para a gente entender a aplicação diante do nosso público. Então, a seção 3.3 traz aí metodologias aplicadas em educação alimentar e nutricional. E aí ela traz duas metodologias, dois métodos. Então, aqui essa imagem faz um resumo do que a gente vai ver. Síntese dos métodos e respectivos recursos e técnicas mais utilizados em EAN. Então, a gente tem dois métodos, intuitivo da descoberta e o verbalizado. O intuitivo, ele requer o quê? Receitas, filmes, jogos, uso de objetos criativos, e as técnicas têm ali a redescoberta, problemas e projetos. Enquanto o verbalizado, ele usa como recurso aula expositiva, palestra, reunião, visita domiciliar, e tem como técnicas a demonstração e discussão ali, Philips 66, que na verdade isso daí nem está falando no livro, mas trouxe aí na imagem. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses métodos, certo? Método intuitivo da descoberta na EAN. O que esse método leva em consideração? Observação,
pesquisa, experimentação e análise do educando. Pessoal, vamos tentar raciocinar um pouquinho sobre essas 4 palavrinhas. Você vai lá, num grupo ali, eu vou dar o exemplo de uma vez o que eu fui. Eu fui uma vez num grupo, eu era estudante, e eu fui num grupo de adventistas, não pela religião, mas porque a minha prima falou que ia ter uma nutricionista, e a nutricionista ia explicar um monte de coisa, ia fazer um monte de receita, e olha, ia ser tudo na casa dela, porque era o grupo. Aí eu falei, beleza, vamos lá, vamos ver como que é. Eu lembro que na época eu tava com prova, eu não ia, mas a minha prima brigou tanto comigo, usou aquele lá, né, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, e aquilo entrou na minha mente, e eu falei assim, vamos lá então, depois eu volto para estudar para a prova. E aí eu fui, era uma técnica em nutrição, que estava conversando sobre nutrição mais direcionada ali para o vegetarismo. E era uma área, assim, que eu sempre tive curiosidade, na época eu ainda não era vegetariana, mas eu tinha pretensão de um dia me tornar. E ela começou a falar do vegetarianismo, e eu lembro que ela levou uma fita métrica, levou uma balança, calculou ali o IMC e deu um mini diagnóstico ali para todo mundo. Carol, pode fazer isso? Hoje, como nutricionista, nós sabemos que técnicos não têm esse alcance de atendimento. Eles são direcionados mais para o ONE. Estou correta ou estou errada, Lilian e Sandra? Não, é isso aí. Nós somos formadas para a linha de produção. Para a linha de produção. Vocês fazem uma palhinha ali no estudo, né? Da parte clínica, mas de atuação é linha de produção, correto? Isso e aí, mesmo. Então, muito obrigada. E aí, eu lembro que ela fez isso. Hoje, criticamente, com uma outra análise, né? Eu vi que tinha algumas coisas erradas. Hoje eu vejo isso, mas na época achei deslumbrante, né? Estudante, estava achando, nossa, eu tô aqui no meio, tô atuando, né? E aí, se eu pensar nessas 4 palavrinhas, observação, pesquisa, experimentação e análise do educando, o que eu posso ter aprendido com isso? Se vocês se colocassem no meu lugar e vocês estivessem visualizando uma situação dessa, o que vocês pensariam em relação a essas 4 palavras? Bom, analisando o educando, ele não estava capacitado para exercer aquela função naquele momento, né? Passar aquela informação naquele momento. Talvez a informação com relação à alimentação e nutrição, sim, mas não passar o mini diagnóstico, como você falou. Sim. E aí, o que vamos colocar a gente na postura de aluno, né? Como na época eu estava ali, não tinha nem estágio ainda, era realmente, acho que era o primeiro, segundo ano da faculdade, era bem fresco ali no meio. O que eu observei? Eu observei com muita atenção o conteúdo que ela falou, né? Ouvi muita coisa, observei a postura profissional dela, porque, poxa, ela tá atuando, ela tem uma formação, e eu ainda não tenho uma formação, posso aprender muito com ela. Fiz uma pesquisa ali de campo, né? Vi o público, vi como que era, analisei quem um dia eu poderia atender, o que poderia ser questionado. Uma experimentação, como que foi essa experimentação? A vivência que eu estava ali, e não só isso, ela trabalhou, por exemplo, com receitas. Então, eu fiz uma experimentação das receitas delas, fiz a experimentação ali de ajudá-la, né, naquele preparo, que ela também tentou me englobar ali, né, para mostrar que eu estava no meio. E a análise do educando, eu analisei ela como uma educando, como educadora, né? O que ela estava fazendo? Porque, assim, algumas coisas hoje eu vejo que eram erradas, mas naquela época algumas coisas eu também vi como erradas, né? E aí a gente tem um contexto. A partir dessas 4 palavrinhas, eu fiz todo o conjunto, eu cheguei ao quê? As minhas dúvidas e as minhas conclusões. Eu descobri uma linha de pensamento ali. Quais são as minhas dúvidas? Pô, será que o que ela está falando realmente faz sentido? Algumas informações que ela falou, conteúdo técnico, não batiam, por exemplo, com a composição do alimento. Então, não tinha como ela passar uma informação daquela
para um público vegetariano, por exemplo, suplementação de B12. Ela falou um alimento que nem tem ali uma oferta de B12 e falou que ela suplementava B12 consumindo aquele alimento. Então, eu sei que aquela informação estava errada e ela não podia direcionar esse tipo de suplementação de B12 considerando o tipo de alimentação dela que ela tinha de outras fontes. As minhas dúvidas foram levantadas. Será que está certo? Será que não está? Fui atrás e tirei as minhas conclusões. O que aconteceu nesse método? Nessa posição de estudante, vivenciando esse meio, essa experiência, o que eu presenciei? O que aconteceu? Eu aprendi apenas aquilo que foi me falado ou eu consegui absorver informações e ter uma conclusão, um pensamento crítico em relação àquilo que estava sendo apresentado? Eu acho que você aprendeu a raciocinar, né? Perfeito, você aprendeu ali a raciocinar. Você tem um momento, né, de vivência, aonde você tira proveito de todas as situações ali, e aí você vai chegar à sua conclusão. Isso da sua experiência que está ali, da informação, como da vida. Por exemplo, uma vez eu trabalhei de recepcionista, eu aprendi muito sobre consultório sendo recepcionista, mas eu aprendi muito o que não fazer. Por quê? Porque muita coisa boa me veio e muita coisa ruim diante da chefe que eu tive, que era uma bruxa, eu aprendi que eu não posso ser assim. Então, assim, eu tirei as minhas conclusões daquela vivência, como a gente tira de tudo. E esse método, ele caminha para isso. Ele tenta te empurrar uma descoberta. Você acaba sendo autora dessa descoberta. Você tem todos ali os campos, mas você descobre que você tem uma capacidade de pensar, certo? Esse método surgiu lá na Alemanha, no século XVIII, e foi utilizado aqui no Brasil até 1920 ali, mais ou menos isso. E aí tem Rui Barbosa, que era um pensador, que nasceu em 1849, que ele acreditava que esse método se baseava em 3 vertentes. Primeira vertente, levar o aluno a adquirir a ideia abstrata por meio de recursos didáticos materiais concretos. Por exemplo, eu fui lá, tinha recursos didáticos materiais concretos? Tinha ali a comida que a gente fez, tinha apostilinha, tinha o mostruário da receita. Então, tinha materiais concretos a fim de que eu adquirisse uma ideia abstrata. Que ideia? Nossa, isso é bom? Isso é ruim? Por quê? Nossa, se for bom, será que dá para testar? Será que isso vale a pena? Será que lá na atuação? E assim a gente vai pensando. E depois, a segunda vertente se dá por educar através dos 5 sentidos, utilizando-se de diferentes recursos. Quem aqui já viu, por exemplo, não sei se vocês já fizeram alguma vez. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência alguma vez, ou se alguma criança fez essa experiência, ou algum filho. Mas quando a gente é pequeno, lá na escolinha a gente faz. A criança, ela tá ali desenvolvendo os 5 sentidos dela, ela tá conhecendo o mundo, correto? A criança nasce, ela começa a conhecer pelo tato, ela começa a conhecer o mundo pela boca, e assim vai. E aí, por exemplo, você pega o trigo, molha aquele trigo, faz a criança colocar a mão, tanto no trigo, quanto na farinha do trigo molhada, faz a massinha ali de biscuit, aquele falso biscuit, né? A massinha de modelar, não sei se vocês já fizeram isso. Sempre que eu tentava, eu ficava revoltada que nunca dava certo, mas tinha um propósito, né? Eu não sabia fazer. E aí, a criança, ela pega a mão, ela apresenta nojo, ela apresenta tudo aquilo. Olha que divertimento, eu tô me sujando. Tem aquela questão do se sujar, a questão do sentir aquela farinha, o cheiro da tinta. Esse tipo de educação, esse tipo de atividade, ele aflora sentidos. Então, você está ali utilizando outros recursos. Por exemplo, se você vai trabalhar uma brincadeira ali, até com adolescente pode ser. Você pega e venda os olhos desse adolescente e fala, qual alimento é esse? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai sentir, ele vai tentar ver a textura, ele vai tentar
sentir o formato, ele vai ver se tem um barulho, por exemplo, um pão, quando você aperta tem uma certa crocância, você vai sentir o cheiro. E aí essa vertente, ela faz a exploração desses 5 sentidos, que eu acho muito interessante. E a última vertente é ligar sempre os caminhos a fatos e as coisas aos seus nomes. Então, você cria uma linha de pensamento, você cria uma linha de raciocínio, uma linha crítica, aonde você vai chegar à sua descoberta. Dúvidas quanto a isso, pessoal? Ou algo a acrescentar? Na verdade, essa parte aí é igual aquele curso de férias que a gente fez de Mindful, que a gente fez aquele exatamente. e tudo mais. Uhum. Que aí você está trabalhando, né? Você está tentando conhecer, mas esse daí do Mindful que você está falando, Danilo, a gente trabalha outros aspectos, tá? A gente trabalha esses outros aspectos e sim, a gente fala desse alimento. Aqui é todo um conjunto. Você vai tentar englobar isso desde o primeiro passo da sua ação em IAN, entendeu? Sim, sim. Então, vamos continuar. Quem quiser acrescentar algo, me avisa. Ele é um método ativo, exige a participação direta dos educandos. Por quê? Porque eu quero que ele se envolva. Se eu vou ali trabalhar com os sentidos, se eu vou trabalhar criando esse raciocínio crítico, essa linha lógica de pensamento, ele vai precisar participar, concorda? E aí você tem que pensar que tem uma dificuldade. Se você está ali trabalhando, envolvendo esse educando, e você precisa lidar com esse grupo, o que pode acontecer? Por exemplo, quando vocês têm aula sozinho, como que é a sala de vocês? É mais barulho ou menos barulho? Silêncio. Silêncio. Nunca dei aula para vocês separados, então não posso nem falar se é verdade. Mas aí, quando você está numa sala sozinha, você tem um número menor. Gente, só para avisar que eu estou no quintal e os cachorros podem fazer barulho a qualquer momento. E se você está numa sala que tem mais pessoas, você tem aí mais barulhos. Quando você tem muitas pessoas e tem mais barulho, essas pessoas elas acabam dispersando, o que pode acontecer? Uma falha na comunicação. Por exemplo, eu vou lá e peço, olha, você vai fazer um trabalho à mão. Eu quero escrito para você absorver a informação. Beleza. Aí chega no dia da entrega, todo mundo chega ali, 2 pingados de gato, chega com o trabalho escrito à mão e o resto digitado. Aí eu não aceito. Nossa, professora, você é muito ruim, porque olha, a gente está vivendo não sei o quê, a gente está aí no século XXI, você está pedindo trabalho à mão, mas eu quero pedir à mão. Mas você não avisou, mas eu avisei. O que aconteceu? Houve uma falha na comunicação devido ali aos cochichos, devido aos barulhos, aos ruídos. Então, isso daí pode ser um agravante nesse método. Por quê? Porque vai atrapalhar o alcance da informação e o desenvolvimento desse pensamento. E aí, tem outra coisa também. Se eu vou trabalhar um projeto de educação nutricional, eu tenho que dar conta do recado. Ponto. Isso na vida de vocês como profissionais. Vocês precisam dar conta do recado. Ai, Carol, eu vi lá uma oportunidade lá na igreja, muito legal, eu vou atender a comunidade, vou começar a fazer meu nome, vou fazer uma parceria ali e vai dar super certo. Nossa, que demais! Como que você vai fazer? Ah, então, eu vou fazer ali orientações nutricionais e vou falar com esse público. E aí eu vou atender. Quantas pessoas você vai atender? Ah, eu vou atender ali quem vier. Tá, mas e se chegar a 100 pessoas? Ah, mas é muita pessoa. Então, você vai dar conta? Não, você não vai dar conta. Por quê? Porque é muita pessoa. Então, qual que é a estratégia? Grupos menores. Então, se você sabe que você não vai dar conta, que você precisa passar essa informação, você precisa fazer esse trabalho, você cria grupos menores. Nem que essas 100 pessoas, você faça 10 grupos com 10 indivíduos. E aí você faz um projeto muito mais eficaz.
Isso é uma das minimizações da falha dentro do método intuitivo. Então, ali você pode trabalhar com grupos menores, tendo um alcance maior. Ficou claro? Sim. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, pessoal. O que vocês acham de vantajoso nesse método? Eu acho que colocar a pessoa para pensar, não dar, digamos assim, não dar o peixe, mas sim a vara de pescar e ensinar ele a pescar. Então, ensinar a ele a raciocinar, a buscar a informação, a ter a curiosidade, como você disse, saber a fundo se está certo, se está errado, enfim. Eu acho que esse é o melhor desse método. E é aquela coisa também, né, Lilian? Completando o que você fala. Você é autor do seu aprendizado. É gratificante você estar ali atuando. É que nem, por exemplo, a gente sair em uma ação social, que nem eu fiz com a turma do terceiro semestre, que a gente estava em avaliação do quarto semestre agora, eles estavam no terceiro semestre, ano passado, e eu levei eles para fazer um projeto de ação social. Eu falei, gente, eu não vou colocar a mão em ninguém. Eu só vou aí auxiliar vocês como que faz. E aí as meninas que forem participaram, né? Se vocês quiserem dar aí o parecer de vocês, fica à vontade. Pelo menos no dia elas falaram que gostaram. Então, no dia, elas me iludiram se elas não gostaram depois. Não foi ilusão, não, professora. Foi muito legal mesmo. Deu uma super adrenalina, assim, lidar com o público, mas foi muito bacana, uma experiência enriquecedora. Porque aí Obrigada, Vanessa. Porque aí o que aconteceu naquele momento? Elas começaram a aprender sendo autoras da ação. Então, você ter ali, né? Você aprender a pescar te dá uma autonomia, te dá uma satisfação pessoal de saber que você consegue, que você é capaz e você tem potencial. Por exemplo, vocês. Aqui na faculdade é o momento de acertar, é o momento de errar. Tem muita gente aí que, nossa, mas eu fui muito mal na prova, eu fui não sei o quê. Gente, é aprendizado. Agora vocês podem zerar, vocês podem pegar DP, né? Não pode, tá, gente? Mas eu tô falando que existe essa possibilidade, não se sintam maus, porque às vezes acontece, às vezes temos problemas. E isso não vai te diminuir. Isso é parte do seu aprendizado. Por quê? Porque a partir do momento que você sair da faculdade, você não vai mais ter ali o seu peixe. Você vai ter a sua vara de pescar. E a mesma coisa acontece com os nossos grupos de educação alimentar e nutricional. A gente não tem o objetivo de promover a autonomia da escolha dos alimentos? É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem ali que sempre tentar colocar aquela pessoa como um autor. Por mais que não seja mais usado esse método, a combinação desse método é interessante na nossa aplicação. Beleza? Carol, eu acho, inclusive, que esse método intuitivo, como o próprio nome diz, eu acho que o ser humano nasce com ele, né? Porque uma criança, por exemplo, se você falar para ela assim, olha, não põe a mão que está quente, não põe a mão que está quente, na terceira vez não põe a mão que está quente, ela vai lá e põe a mão e queima, ela sabe que está quente. Então, assim, o ser humano tende a descobrir as coisas, mesmo quando alguém ensina você e diz que o caminho está errado, ou diz que aquilo não pode, você ainda tende a errar para poder aprender. É porque você tem que saber, você tem que viver. Pô, tá me falando que é quente, mas será que ela não quer que eu ponha a mão ou será que é quente mesmo? Então eu tenho que pôr para ver. Isso realmente é instintivo. E aí eu acho que é muito legal a gente também falar da proatividade, né? Porque tem pessoas que se encaixam muito nesse tipo de método quando exige uma proatividade. Aquelas pessoas que já não são tão proativas, elas já são um pouquinho mais resistentes. Mas isso realmente, eu acho que o aprendizado ele é constante. Eu acho que o ser humano, ele tem que aprender a fazer de tudo sempre. Teve um professor, uma época, só abrindo espaço aí, de química, que eu lembro que eu estudava de bolsa, né? Eu estudei numa boa escola, e tinha muita gente lá que tinha alguns preconceitos contra algumas profissões. E eu lembro que teve uma discussão que perguntaram para ele, professor, mas o senhor tem aula aqui, não sei o quê, ele tinha uma empresa, era químico e tal. Porque se precisar fazer alguma coisa, alguma comida, eu vou ter alguém que cozinhe. Porque se eu precisar que costure, eu vou ter alguém que costure. E eu lembro que esse professor virou e falou o seguinte, olha, você para ser alguém na vida,
não basta um diploma. Você tem que saber fazer de tudo um pouco. Porque você não vai ter sempre pessoas que vão fazer. Então, você tem que aprender a costurar, você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a fazer. Você tem que ter a sua proatividade para movimentar a engrenagem. E aquilo ficou muito gravado em mim. O ser humano, ele precisa ter isso. Nós, nutricionistas, ainda mais, porque a gente trabalha com outros seres humanos. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas a despertarem esse instinto, entendeu? Despertar essa ação, despertar essa movimentação para que elas comecem a caminhar com as próprias pernas, certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Podemos continuar? Então, vamos lá. Dentro desse método, os recursos mais utilizados, eles vão depender de interação. Por quê? Porque se eu quero que aquele indivíduo ele desenvolva uma análise crítica, eu preciso que ele interaja de alguma forma. Eu vou criar uma problematização, eu vou fazer uma pergunta, vou fazer uma apresentação, vou dar uma situação problema e vou ali, por exemplo, usar objetos criativos. Então, exemplos. Cozinhas interativas com uso de receitas saudáveis. Nessa experiência que eu fui lá com o grupo adventista, foi isso, foi uma cozinha interativa, aonde teve ali o desenvolvimento de receitas saudáveis. Desculpa, gente, apareceu um negócio aqui. Pegadas ali pro vegetarianismo, que era o foco desse grupo. Divulgação de filmes e vídeos acerca de temas específicos. Às vezes, alguns filmes e alguns vídeos, eles ajudam ali a fixar. Por exemplo, uma vez eu dei uma aula sobre Alzheimer e eu trouxe um vídeo do Eat Well, que foi uma designer que criou ali utensílios para que aquelas pessoas acometidas pelo Alzheimer conseguissem se alimentar com dignidade, aumentando então o percentual de ingestão dessa refeição. Eu trouxe na minha aula. Isso ajudou a assimilar muito o passo a passo da alimentação do Alzheimer. Então, foi um jeito de fixar um pouco mais com aquele vídeo. Jogos diversos. Aí você pode ver o que você vai fazer. Uma vez eu até falei para vocês, eu fiz aí uma ação com crianças e eram crianças maiores. O que eu vou fazer com essas crianças? A criança, ela tem um tempo, gente, muito pequeno de atenção. Quanto menor, menor é o tempo. E aí você tem ali que focar de alguma forma. Crianças maiores, a gente pode ter ali talvez uns 3 minutos, 5 minutos no máximo que você fala. Aí ela vai te escutar. Depois disso, é balela. E aí, o que eu fiz? Eu levei as informações, fiz uma ação ali em relação às frutas, e eu fazia brincadeira. No meio desse momento, teve uma hora que eu comecei a jogar bexiga com eles. Olha, vamos falar as frutas, todas que vocês conhecem. Aí a gente fez como se fosse um vôlei de bexiga, que aí, brincando, eles foram assimilando. Uso de objetos que simbolizem alimentos. Hoje em dia, se você pesquisar, por exemplo, aí na internet, você acha aquelas pirâmides lindas. Um dia eu vou comprar ou vou comprar o biscuit e vou fazer, que eu acho que vai ser mais fácil no meu caso. Que aí você compra aquela pirâmide linda de vidro que tem todos os alimentos super fofinhos de biscuit para você mostrar a pirâmide alimentar. Não sei se vocês já viram, depois pesquisa, é muito bonitinha mesmo. Vale muito a pena para quem vai querer ir consultório, eu acho interessante vocês pensarem em adquirir, é uma graça. E aí, ali tem aqueles alimentos que vão simbolizar os reais, que vai auxiliar, então, a assimilação da informação, ok? E as técnicas utilizadas, nós temos duas. A primeira é a técnica da redescoberta. Atividades em que o educador direciona, orienta e estimula o educando sem tirar-lhe satisfação de descobrir o caminho correto por conta própria. Vamos pensar aqui na criança. Ela é usada para crianças e adolescentes e estimula diversas habilidades além do objetivo principal. Crianças. Eu fiz um projeto quando eu comecei lá na escola sobre vitaminas. Minha chefe chegou e falou assim, Carol, tô com muita dificuldade, essas crianças não querem comer fruta, os pais estão me questionando e eu não sei mais falar para eles que não estão comendo. Eles pagam pela fruta e eu tenho ali que dar a fruta, mas a criança não quer comer. Aí eu, então, vamos lá. Vamos começar a achar aí um jeito da gente trabalhar e ensinar eles a comerem essas frutas. O que eu pensei? Vamos falar da vitamina, né? No
vamos falar da vitamina. Aí eu comecei a apresentar fruta por fruta. E o que todas as frutas tinham em comum para aquele momento? Vitamina. Então eu comecei a apresentar as frutas vermelhas, depois eu fui lá para as mais amareladas e assim eu fui seguindo. Toda a aula que a gente fazia um desenho, fazia biscuit, fazia alguma coisa que divertia eles. Mas no momento da pergunta, a gente sempre perguntava, né? Falando de crianças pequenininhas, tá, gente? Meus aluninhos lá é de 4 meses a 5 anos. Então, nessa época, eu tinha ali o mais velho, acho que estava com 2 ou 3 anos. E aí, a gente começava a conversar, o que tem? Por que faz com o cabelo? E aí, eles ficavam todos animados, né? A gente falava, o que a fruta tem? Aí eles olhavam com aqueles olhinhos assim, o que a fruta tem, né? Gente, o que a fruta tem? Aí eles olhavam, aí, vitamina! Eles completavam. Então, aí, eu estimulava, eu não dava a resposta completa, mas eu estimulava a eles chegarem à resposta que eu queria. Por mais que eu desse metade, mas para aquele momento, naquela fase da vida, se encaixava. Por quê? Porque era o que eles conseguiam assimilar. Eles não estão lá naquele raciocínio lógico completo. Então, eu estimulava a eles descobrirem o caminho, mesmo que eu oferecesse ali um caminho de palavras. Deu para entender mais ou menos como que é essa técnica da redescoberta? Quem cala consente? Sim, senhora. Então tá bom. É que a internet está muito lenta. Mas tá dando para me ouvir? O áudio não tá cortando. Sim, tá. É que a gente está com delay. Não tem problema. Se o áudio cortar, me avisa. O delay a gente consegue esperar um pouco, tá bom? E aí, então aí eu passei para vocês a técnica da redescoberta. Se vocês tiverem algum questionamento, fiquem à vontade. Depois a gente entra com a técnica de projetos. Consiste na solução de um problema originado por questionamentos e direcionamentos do próprio educando. Envolve muito diálogo entre o educador e o educando e costuma ser mais eficaz quando trabalhado individualmente. Por quê? Se envolve muito diálogo, imagina ali eu trabalhar com um grupo que precisa de uma atenção individualizada para cada um. Todo esse grupo vai falar de uma vez e eu não vou conseguir fazer ali uma chuva de ideias tão eficiente. Então, quando eu trabalho de maneira individualizada e essa técnica de projeto, ela é mais eficaz. Carol, mas como assim? O questionamento a gente não pode fazer em tudo? A gente viu ali a situação problema. Sim, mas será que a gente, por exemplo, pegar ali o paciente no tete-a-tete, lá em consultório, ele tem um objetivo, e a gente começa a conversar. Pensem aí, por exemplo, no mapa mental. E aquele indivíduo, ele vai começando a criar as escadinhas para chegar na resposta dele. Poxa, eu tô ali com hipertensão. Eu não sou hipertenso, não sou diagnosticado, mas deu um pico e eu tô preocupado. Então, vamos ali começar a conversar? Vamos conversar, por exemplo, da importância do sódio? E aí eu começo, o que você acha do sódio? Você conhece o sódio? Você sabe os malefícios que traz? Você sabe os benefícios? Carol, mas não tem benefício sódio. Lógico que tem, a gente tem bomba de sódio e potássio no corpo. Sem sódio a gente não funciona. A gente precisa ali de potencial de ação, por exemplo. Então a gente precisa de entrada de sódio e saída de potássio, certo? Então o sódio ele tem seu uso, ele tem a sua necessidade. No entanto, essa necessidade tem um limite. Passou do limite, pode entrar ali como um fator prejudicial para aquele quadro. Por isso que ele está levando a hipertensão. Então, a gente começa a trilhar um caminho por uma problematização, aonde a gente vai direcionar esse educando a encontrar a resposta. Beleza? Beleza. Em quais ciclos, né, em quais grupos pode se encaixar o método intuitivo da descoberta? Vai se encaixar ali em qualquer ciclo da vida. No entanto, a gente precisa levar em consideração o quê para fazer o encaixe desse método intuitivo?
O que vocês levariam em consideração para agrupar, né, para direcionar esse método intuitivo para os ciclos da vida? Hein? Eu não entendi sua pergunta. Esse método, ele se encaixa em todos os ciclos da vida. Eu posso utilizar ele em todos os ciclos da vida. Mas o que eu preciso considerar para fazer a aplicação dele? Se ele serve para todos os ciclos da vida, a gente volta a pensar lá atrás. Todos os ciclos da vida têm a mesma necessidade, a mesma capacidade cognitiva, a mesma agilidade de pensamento? Entendi. Não, a gente precisa observar o grupo que vai fazer um estudo sobre ele, né, para você poder descobrir quais são, digamos assim, o que vai estimular o raciocínio desse grupo. Você falou exatamente a palavrinha-chave, Lilian. A gente precisa fazer um estudo sobre esse grupo. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço um estudo sobre esse grupo, eu vou conseguir ver se aquele método vai se encaixar ou se aquele método não vai se encaixar. Talvez eu vá ali numa empresa de um monte de pessoas engravatadas sérias e queira fazer uma brincadeira com eles de bexiga. Vai se encaixar? Não, porque é um grupo completamente diferente. Então eu tenho que tentar bolar uma atividade que vai entrar ali direcionada àquele povo, ok? Dúvidas sobre o método intuitivo? Não, mas é minha cara fazer isso com os engravatados. Tenho certeza, Danilo. Você é bem isso mesmo. Vamos lá, então. Vamos começar o segundo método, que é o último também. Método verbalizado na educação alimentar e nutricional. O que é esse método verbalizado? Então, ele consiste em um conjunto de técnicas voltada para a comunicação e exposição da informação. O educador assume o papel de comunicador. Características mais expositivas, aulas ou orientações. Então, por exemplo, vocês têm uma aula de método verbalizado, quando a gente está lá na nossa aula teórica. E vamos pegar aí, por exemplo, a aula de TD e a aula de avaliação nutricional que todos vocês já tiveram. A gente ia para a sala, né? Quem teve aula comigo de avaliação, a gente ia para a sala, ficava ali bonitinho no método verbalizado, aonde eu colocava em exposição, eu dava a aula, passava material, passava conta, passava tudo. E a gente tinha o momento do intuitivo. Qual era o momento do intuitivo? Laboratório, onde a gente aprendia a aferir as medidas, e dentro da própria sala, quando a gente realizava aquelas contas, aqueles exercícios para vocês entenderem como se fazia um diagnóstico nutricional. Então, o método verbalizado é aquele momento onde se expõe aquela informação. Então, tem a característica expositiva. E o educador é o comunicador. É ele quem fala, quem explica. Beleza? Recursos mais utilizados: palestras, reuniões informais ou científicas, aulas expositivas, visitas domiciliares. Carol, como assim reuniões informais ou científicas? Vamos fazer um grupo de estudo? Vamos. Por exemplo, na minha época de fundamental, eu era a única da sala que era apaixonada por história. E eu nunca fui de exatas, e eu era a cabeça da história, e a gente fazia grupo de estudo. Toda sexta-feira, a gente estudava história. Na segunda, a gente ia para casa de quem sabia química. Na outra, a gente ia para quem sabia matemática. E aquela pessoa, aquele colega que dominava mais aquele assunto, ensinava para os outros. E a gente fazia um grupo de estudo. Era muito legal. Isso fica uma dica para vocês, se vocês conseguirem fazer, porque é muito funcional até hoje. O resultado do grupo de estudo é bem potencializado. E como que é uma reunião científica? Vamos num simpósio? Vamos no congresso? Você vai ver ali que tem uma roda de conversa, tem uma mesa onde são vários cientistas, eles estão apresentando o trabalho deles, eles estão ali apresentando o conteúdo científico levantado, certo?
Aulas expositivas, que eu já dei o exemplo. Palestra. Gente, palestra vocês já foram em várias e vocês podem ir em várias e podem fazer várias. E visitas domiciliares. Vou lá na casa do meu paciente, vou lá na casa daquele indivíduo e vou explicar para ele algo que seja ali proposto naquele momento. Beleza? Beleza. Técnicas utilizadas. Recomenda-se o uso de recursos audiovisuais. Então, aí tem como exemplo, eu esqueci de tirar o parênteses, mas agora eu já mandei para vocês. Vocês desconsiderem parênteses aí. Slides, fotos, imagens ilustrativas e cartazes. Por que audiovisual? Você está mostrando alguma imagem, você está mostrando alguma figura e você está falando, você está explicando. Por exemplo, o slide aqui, eu estou mostrando para vocês e estou aqui do outro lado explicando esse conteúdo. Mesma coisa vai acontecer se vocês mostrarem, por exemplo, um gráfico, uma imagem, ou vocês levam um cartaz lá mostrando, por exemplo, o processo de aterosclerose, e assim vai. Então, você tem o uso de um recurso audiovisual. O que é importante? Você fracionar o conteúdo. Como assim? Vamos supor que você quer falar de doenças do coração. Se você for falar de doenças do coração, você não vai chegar e dar 10 horas de conteúdo de doenças do coração. Você vai falar por etapas. Olha, eu vou falar, por exemplo, vou começar a falar o processo de hipertensão, vou falar o que isso ocasiona, depois eu vou lá para o IAM, e assim eu vou indo, né? Vou trabalhando aos poucos, até que eu fale das doenças do coração. Por exemplo, se você vai ali falar, vamos pensar um simpósio aí de nutrição clínica. Você chega lá e olha, eu vou assistir um simpósio. Aí você vai e tem lá, primeira parte, insuficiência renal. Depois de insuficiência renal, parte ali, por exemplo, para função hepática, né? Insuficiência hepática. Passou da hepática, falou um pouquinho ali da nutrição parenteral, da enteral, entrou ali, por exemplo, em oncologia e finalizou com métodos paliativos. Então, você fracionou esse conteúdo, você mostrou ali o passo a passo de alguns indivíduos que podem chegar, por exemplo, a tratamento paliativo. Então, você fraciona. Quando você vai em um curso, quem aqui já foi em curso, de ficar o dia todo, você não tem lá um primeiro momento, um café, segundo momento, um almoço, terceiro momento, um café, quarto momento, vai embora. Então, você fraciona. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa de um momento de descanso para assimilar mais, certo? Passar o conteúdo de forma lenta para que chegue nos seus indivíduos, que nem, por exemplo, muitas vezes já falaram que eu falo bem rápido. Tento melhorar, acredito que em muitas aulas eu consigo melhorar esse processo de fala, mas às vezes a gente não percebe. Então, podem dar uma puxadinha de orelha. Quando vocês vão em cursos, é um pouquinho mais difícil, que aquela pessoa ela não vai parar para falar. Ela vai continuar falando do jeito que ela fala, porque o raciocínio dela muitas vezes é rápido. Quem aí foi em curso da Betina sabe como que é. Fazer associações da informação nova com a vivência do educando. Então, você vai ali assimilar o que aquela pessoa está te explicando e você vai tentar combinar com a sua experiência, com o que você vive. Serviu, você adquire, você soma ali na sua prática. Não serviu, então a gente pontua para a próxima, beleza? Estimular debates e discussões sobre temas pré-definidos, então aí é interessante o trabalho em grupos. Por quê? Porque eu lanço algo para ser questionado. Que nem, por exemplo, no final da aula eu vou lá e lanço uma pergunta que eu quero que faça um debate. Ou vocês, né, eu apresentei um trabalho, coloquei uma situação, um problema lá, vamos debater, vamos fazer uma roda de conversa? E aí o grupo é muito interessante. Quem aqui for fazer uma pós, vocês vão ver que a pós é uma delícia. Gente, a pós é muito gostosa. E eu, depois que eu terminar o meu mestrado, eu pretendo fazer, eu brinco com a minha amiga que eu quero viver de pós. Por quê? A pós, você tem um contato em grupo, com uma troca de experiência gritante. Essa semana mesmo, um colega de pós, eu precisava lá de uma dúvida em relação à nutrição esportiva. E ele é especialista. Tanto especialista, professor de educação física, nutricionista e especialista lá na nutrição do esporte. Aí eu falei, cara, me ajuda nisso e tal. Aí ele, beleza.
me respondeu super tranquilo, ó, Carol, faz assim, ó, se você considerar desse jeito, acho que dá certo. E isso é muito gostoso, porque aí você cria laços, você cria vínculos e você troca experiências. Às vezes, aquilo que você não sabe, quando você está nesse momento de interação, você aprende muito. Na pós, eu aprendi muito. Todos os colegas ali que eu me formei na pós, eu tenho contato até hoje. Vira e mexe, um pede socorro para o outro, é muito gostoso. E vocês vão ter uma experiência muito gostosa nisso. Carol, mas eu não estou na pós, eu estou na faculdade. Então, bora trabalhar em grupo, que vocês vão trocar experiência do mesmo jeito. Os seus colegas, hoje em dia, que estão aí do seu lado, vão ser os seus colegas que vão te ajudar a fazer o seu primeiro plano alimentar sozinho, sem ter uma correção. Então, é muito legal essa troca de experiências. Grupo ou ciclo da vida. Para qualquer indivíduo ou grupo, adultos com algum conhecimento em nutrição preferem esse método. Por quê? Eu não tenho uma troca de experiências, eu não tenho uma troca de debates. Se eu vou fazer ali uma palestra, uma oficina de nutrição que vai ter uma palestra, ele não vai já pronto para entender e talvez algumas perguntas que ele queira esclarecer? Então, um adulto, né, que curte nutrição, que quer ali mexer, talvez ele se interesse mais por esse método, porque ele pode participar esclarecendo ali o que ele tem de dúvida. Dúvidas, galera? Sim? Não? Qual método usar? Essa é a dúvida. Então, vocês têm 5 minutinhos aí para pensar. Qual método usar? Daqui 5 minutinhos eu volto para vocês me falarem o que vocês acham, ok?
E aí, pessoal? Pensaram? Sempre. Muito bem, adorei a resposta. E aí, qual método vocês usariam? Eu usaria os dois, Carol, porque o método verbalizado é ótimo para você passar a parte técnica. Não tem outra maneira de você passar a parte técnica senão falando e mostrando slides ou alguma coisa assim. E depois, para você fixar seu conteúdo, aí você pode utilizar o método intuitivo. Que aí você vai fazer aquela pessoa pensar sobre aquilo que ela acabou de assistir, né? Que aquilo que ela acabou de ouvir. Isso, com dinâmica, com jogos, alguma coisa. Exatamente. Alguém aí tem alguma opinião diferente? Diferente não. Mas eu acho até que é mais didático, né? É mais fácil de assimilar dessa forma. Concordo com a Aline. Com certeza. Porque aí você consegue ali trabalhar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do inglês. Teve um inglês que eu fiz em uma escola e o método funcionava da seguinte forma. Eu lia, eu falava, eu escutava e depois eu conversava com o professor. No começo eu achei muito estranho, porque toda vez que eu fiz tentativas assim, eu só vi o professor passar alguma matéria na lousa. Só que aquilo assimilou muito. Por quê? Porque aquela pessoa que tem dificuldade em falar, ela vai ouvir e vai repetir muito bem. Aquela pessoa que tem dificuldade em ouvir, ela vai ler e vai assimilar muito bem. Então, de qualquer forma, ele trabalhava 4 formas de ensino, aonde em uma dessas 4 formas você ia absorver. Então, eu acho interessante a combinação dos 2 métodos, porque muitas vezes as pessoas elas têm facilidades diferentes. E aquilo que ela não absorve com um, ela tem chance de absorver com o outro. E aí potencializa o ensino dela e o aprendizado. Alguma coisa a acrescentar? Pessoal, por hoje é isso. Quem quiser ficar aí para a gente conversar sobre o trabalho, fiquemos aqui bonitinhos e eu ajudo vocês no desenvolvimento. Lembrando que essa sessão realmente era mais curtinha, e aí eu dou esse tempinho para vocês final, para vocês desenvolverem o trabalho e esclarecerem qualquer dúvida pertinente à matéria e pertinente ao desenvolvimento das próximas etapas do trabalho. Ok? Ok, Carol. Ô, Carol. Diga, meu bem. Eu não recebi o seu e-mail de correção do trabalho. Então, Paulinha, eu vou explicar. Eu mandei o e-mail para quem fez tipo um estudo de caso. Para quem direcionou para um grupo, trabalha se quiser dar uma melhorada aí para a segunda etapa, mas não tem a necessidade de mudar ali o contexto. A linha de raciocínio está correta, então? A linha de raciocínio está correta. A não ser que você queira acrescentar, que nem, por exemplo, a Sandra falou comigo no começo da aula, Carol, eu posso dar uma mudada, porque eu acho que fica melhor assim. A Mari falou, eu acho que fica melhor assim. Fica à vontade, pode mudar. Esse é o momento de vocês fazerem o teste. O que eu tenho para perguntar para vocês, algum grupo vai querer apresentar, porque ninguém me mandou mensagem. Não, Carol. Não vai apresentar mesmo? Eu não. Tá. Se alguém quiser apresentar, me avisa, me manda mensagem, tá bom? Para eu me organizar em relação à pontuação. Pessoal, eu sei que, semana passada a gente conversou aí, Carol, mas isso é muito importante, porque a gente queria colocar em prática. Não faltarão oportunidades. Depois que a gente voltar depois que o mundo voltar a girar aí, a gente pode tentar organizar a educação nutricional aí por fora. E a gente, olha, Carol, eu consegui ir lá na minha igreja, vamos? Eu vou com vocês, a gente tenta fazer aí uma atividade social, uma ação social aí, onde vocês envolvam esse projeto de educação nutricional. Mesmo que vocês já tenham tido a disciplina, a gente pode tentar aí colocar uma prática em jogo, tá bom? Só esperar tudo, começar a andar de novo, e aí a gente começa a procurar esse campo e eu posso ir com vocês para auxiliá-los, beleza? Beleza, Carol. Sucesso nesse caso, que daí fica melhor. Aí vive a cores, né?
Aí vocês têm essa vivência, a gente vai desenvolvendo, dependendo, pode até ser aí uma iniciação científica para alguns, quem sabe, pode ser uma possibilidade aí bem interessante. Beleza? Beleza. Meus amores, dúvidas? Não, essa aula Carol, foi light. boa noite para todos, até amanhã. Beijo, gente, até amanhã. Até amanhã, Carol. Tchau. Fica com saudade da gente, não, que Boa amanhã a gente noite, volta. Carol. Sempre fico com saudade de vocês. Eu fico ansiosa pela quinta-feira e pela sexta-feira. Amanhã a gente volta, não dá nem tempo de sentir saudade, Flor. Não dá nem tempo. Nem tempo. Até amanhã. Beijo, fica Bom com Deus. descanso, Tchau. meus amores. Fica com Deus. Carol, só uma dúvida. O Pode exercício falar. que você, o exercício que você Cadê? passou na semana passada. Achei você. Pode falar. Desculpa. O exercício que você passou, imagina, que você passou na semana passada, o exercício, ele tá no AVA? Não, eu passei em aula. É para você falar uma reflexão sobre os 4 pilares lá que eu passei na aula passada. E pode me enviar até hoje, depois da aula, não tem problema não. Ah, entendi. Beleza. Tá Obrigado. bom? Aí pode enviar ou no WhatsApp ou ali no e-mail, onde achar mais fácil. Tá bom, obrigado, Carol. Beleza? De nada. Até amanhã eu tô aceitando, gente. Não tem problema, porque provavelmente eu só vou lançar essa nota sábado. Então aí vocês ganham mais um tempinho aí, quem não conseguiu fazer. Tá bom? Ô, Carol, quanto ao trabalho, você chegou a mandar ele corrigido com Não. aquelas alterações? Não. Eu mandei um e-mail para quem fez tipo um estudo de caso para mudar um pouquinho e direcionar para grupo. O restante eu deixei manter a mesma linha de pensamento para não ficar muita coisa para a próxima etapa. Ah, entendi, porque o meu grupo tava com dúvida quanto a isso, porque ninguém recebeu nada e a gente tava na dúvida. Quem não recebeu pode continuar na mesma linha. Tá ok, obrigado. Tá bom? Sim, senhora. Então tá bom, gente. Um bom descanso. Que vocês precisarem, estou à disposição. Só dar um grito, só chamar, só fazer sinal de fumaça. Tá bom? A sinal de fumaça é só olhar pra fora aí que você vai ver um monte. Um monte de cabeça pegando fogo. Ai, que horror. Credo. É assim não, Mas gente. é de pensar, é de pensar. É de pensar isso mesmo. A gente saiu do método intuitivo. Todo mundo agora vai começar a pensar. Ok, brigadão, boa noite, bom descanso. Bom descanso, Danilo. Até semana que vem ou amanhã. Boa noite, Carol. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Bom descanso.